Olá, meu amigo, minha amiga, graças a Deus, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Isso mesmo, em Cristo Jesus ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa cheia de vitórias, de conquistas. Porque uma coisa é certa, quando a pessoa passa realmente a crer naquilo que está determinado, a vida dela já não é mais a mesma, não. Estaremos realizando uma oração em seu favor. Se você deseja colocar o seu nome para a oração, você pode colocar aí nos comentários. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, que nos próximos vídeos com certeza o YouTube estará lhe enviando também e apresentando o nosso trabalho. Vou dizer uma coisa para você, diz assim, ó, a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, diz assim, ó, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ora, ele nos ama um amor incondicional, um amor que não tem como o mundo poder explicar. O amor de Deus para conosco nos traz a certeza, a segurança da vitória. Por quê? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não é numa placa denominacional, num lugar onde que a pessoa frequenta, num espaço físico, que muitas vezes está lá até escrito, né? Que Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas no entanto levam as pessoas a dependerem, a ficarem na dependência dos seus ensinamentos. Nós não estamos aqui para querer ensinar você, mas para que você venha ter olhos iluminados e a mente esclarecida, porque Deus amou desta forma, amou você, ama você, como está escrito aqui. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não é somente vencedor, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio de quem? Por meio realmente de Jesus. Porque diz assim a palavra de Deus no livro de João, no livro histórico de João. Por que nós falamos a respeito do livro histórico? Porque muitos consideram que seja um Novo Testamento, mas aqui o testador estava vivo, porque o testamento ele só passa a ter validade quando o testador ele deixa de existir, quando ele morre. E aqui quando falamos a respeito disso, Jesus estava no seu ministério terreno. Mas olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo, não as coisas do mundo, mas aqueles que são dele, aqueles que são eleitos, que são os escolhidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando se trata aqui da vida eterna, não está se referindo à salvação com respeito à eternidade, mas à vida. Sabe o que é vida? Vida é você ter uma família abençoada, vida é você ter um casamento abençoado, vida é você ter saúde, vida é você ter paz no coração e alegria de viver. O que tem acontecido muito nesses últimos tempos? Famílias não têm se entendido mais. Aonde que você consegue ver uma família reunida, aonde o marido e a esposa almoçam juntos, jantam juntos, aonde a família assenta-se à mesa para se deleitar num almoço, numa janta? Raramente acontece, mas uma pessoa que tem a vida dela pautada na palavra de Deus, que ela anda em conformidade à palavra de Deus, você vê, ó, a família dela vai se tornar abençoada, o lar dela vai ser abençoado. Isso vai refletir no dia a dia. Por quê? É como nós falamos, a pessoa não precisa fazer por onde, no sentido assim, de fazer um propósito, uma campanha, porque a consequência da obediência à palavra de Deus, porque ela está crendo em quem? Ela está crendo no Senhor Jesus. Ela está crendo naquele que veio para que ela tivesse vida e vida com abundância. Porque, como está escrito aqui, João 3,16, aqui resume toda a Bíblia. Aqui resume a palavra de Deus. Como assim? Esse versículo aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso aqui justifica tudo com respeito à vinda do Senhor Jesus, cujo qual ele foi assunto aos céus, aonde ele foi ao Calvário, aonde ali ele tomou sobre si tudo
as maldições, ele se fez maldição para que hoje você fosse uma bênção, para que nós fôssemos abençoados em todas as sortes de bênçãos. Você vê, ó, falar uma coisa para você, não é querer fazer um estudo bíblico, mas para que você tenha esse conhecimento. Você vê o primeiro livro da Bíblia, qual que é? Vamos lá no Antigo Pacto, vamos lá no começo, aonde que diz assim, ó, livro de Gênesis. Gênesis quer dizer o quê? Princípio, criação. Você sabe que aqui existe, dentro do livro de Gênesis, 50 capítulos. E aqui tem um capítulo, um versículo que é chave. Como diz aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. É a criação. Definiu. É claro que aqui daí vai ter a leitura, tudo, os acontecimentos, né? Com respeito a Noé, com respeito a Abraão, com respeito a princípio com Adão. Mas aqui já é a definição desse livro. Por exemplo, segundo livro da Bíblia, né? Livro de Êxodo. Êxodo quer dizer o quê? Saída. Por exemplo, o êxodo rural, que acontece quando as pessoas que são do campo vão para a cidade. Das muitas acontece em muitos lugares isso. E o êxodo, quando o povo saiu da terra do Egito, da terra da escravidão, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim, ó, quando Deus chamou Moisés, né? Aonde tem esse versículo que é chave, como diz aqui, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Pronto, está aqui definido. E você vê que a Bíblia são quantos livros? São 66 livros. Aonde tem esse que aqui, como eu li para você agora, João, capítulo 3, versículo 16, ele é chave, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em quem? Crê no Senhor Jesus. O Senhor Jesus determinou, com respeito, quando ele escolheu os 12, ele não disse assim, não foram vós que me escolheste. Ele disse desta forma, eu escolhi a vós outros. É ele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos antes de tudo ser criado. E você vê, ó, aqui a definição de como a pessoa deve de crer nele. No livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 2 em diante, né? 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Você vê, não eram 12 os apóstolos, mas ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. Você vê que eles foram enviados depois para pregar o evangelho da circuncisão, depois que Jesus foi ao Calvário, quando ele cumpriu, né, o desígnio daquilo cujo qual ele veio para fazer, aonde depois ele ressuscitou, foi assunto aos céus. Então esses 3 discípulos principais, não diz respeito que eram melhores que os outros, mas são os que foram muito mais, que escreveram com respeito. João, né, escreveu inclusive esse livro cujo qual nós estamos falando a respeito, as epístolas lá de 1º, 2º e 3º João, e inclusive o Apocalipse. Pedro escreveu as suas epístolas, e Tiago. Então são homens que estavam ali e presenciaram o que Jesus veio para fazer. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Teria que acontecer o cumprimento, o momento que ela fosse cumprida, ela teria a sua anulidade, ou seja, ela foi substituída, houve uma nova e existe uma nova e eterna aliança. Foi removida a primeira e estabelecida a segunda, através do que o Senhor Jesus fez, porque Deus assim determinou. Como diz aqui, né? Olha só, ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia assim alvejar. E apareceu-lhes Elias e Moisés e estavam falando com Jesus. Estavam conversando. Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas. Por quê? Porque a lei e os profetas vigoraram até João Batista, né? Que daí, quando João Batista veio, anunciou a vinda do Messias. Ele anunciou a vinda do Salvador. Ou seja, todos os profetas do Antigo Testamento, eles tiveram seu papel, a sua função, a sua finalidade. Mas João Batista veio para preparar justamente o caminho. Ele veio preparando para que assim o Cordeiro de Deus,
que hoje não tem mais porque já foi imolado, já foi sacrificado, não precisa mais ser feito. Muitos lugares atribuem que a pessoa tem que fazer sacrifícios, né? Mas o Senhor Jesus fez um único e perfeito sacrifício. Hoje nós temos é que crer realmente, confiar, crer. E isso está nas regiões celestes, nas regiões celestiais, no intelecto, na mente, não está em algo neste mundo, não está na inteligência, na sabedoria humana. Isto está dentro de cada um de nós, é como o reino de Deus estabelecido. Então Jesus ele veio e estava ali conversando com Elias e Moisés, o que representava, como eu falei, a lei e os profetas, e os discípulos. Pedro, então, tomando a palavra, ele diz, que queria fazer, inclusive, né, uma tenda para os três, para cada um, né? Então, enquanto ele falava, olha só, ele não sabia o que dizer. Então, capítulo 9, versículo 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, não seria mais das pessoas ouvirem a lei e os profetas. Hoje nós temos, quando lemos no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, não para que seja doutrinário, ensinamento, mas que tenhamos como exemplo, para servir como modelo com respeito à atitude que as pessoas tomavam. Então você vê, no versículo 8, olha só, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Ou seja, a voz que disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, vocês não vão mais ficar ouvindo a lei, ouvindo os profetas. Você vê quantos que saem pelo mundo afora, dando profetadas por aí, porque Deus falou isso, porque Deus falou aquilo outro, profetizar a palavra. Os profetas, antes da vinda do Senhor Jesus, anunciavam a vinda dele. Hoje, quando se fala com respeito à profecia, se fala a respeito das obras meritórias de Cristo na cruz. Você vê aí, com respeito à lei, quantas são as pessoas que frequentam lugares onde tem candelabro, onde tem bandeira de Israel. Falando em bandeira de Israel, não existe mais a questão de gentios e judeus. Existem os filhos de Deus. Quem é filho de Deus, é eleito. Não existe uma questão assim, de uma pessoa estar frequentando um lugar e sair e dizer assim, ele é caído porque ele não é mais filho. Não existe ex-filho. Quem é filho é filho. Quem é salvo. Isso está determinado. Isso ninguém muda, isso ninguém tira. Está entendendo? Então você vê, quando Jesus falou a respeito da vinda de Elias que antecedesse, ele veio quando os discípulos perguntaram, mas as escrituras falam a respeito de Elias. Era João Batista que veio na mesma fé, da mesma maneira, da mesma forma como que Elias pregava lá para o povo que era incrédulo, que cocheava sempre entre dois pensamentos. Da mesma maneira, João Batista que veio nessa fé, nesse espírito de Elias, e eles não perceberam, fizeram com ele o que estava até determinado já, né? Ou seja, ele pereceu, mas ele cumpriu com aquilo que ele estava designado. Você vê, tudo se cumpre, tudo se realiza. Então, por isso que nós falamos que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Não é eu que estou afirmando. O que está afirmando é a palavra, é o crer na palavra de Deus, crer no Evangelho. Você vê, depois que houve a questão da traição, que Judas se suicidou, Jesus depois foi assunto aos céus, depois da sua morte, os discípulos lá começaram a fazer algo que não estava designado a isso, não. Porque viria um que veio e recebeu do próprio Senhor Jesus o Evangelho da graça. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Graça quer dizer favor imerecido. Então isso não compete a nós, isso é dom de Deus. É Ele quem outorgou, é Ele quem determinou. E determinou também que você é uma pessoa vitoriosa, vencedora, mais que vencedora. Tá certo? Nós vamos realizar esta oração para que Deus venha assim lhe fortalecer cada vez mais nesta fé e determinação, para que você tenha mente esclarecida e olhos iluminados.
Você vê, ó, nós não estamos falando aqui de religião A, B, C ou D, ou de denominação, né, de tal e acolá. Estamos falando o que está escrito na palavra. A palavra de Deus, ela é única. É a palavra que nos revigora, que nos fortalece, que nos dá vida. A palavra de Deus, ela faz com que a pessoa seja sustentada, inclusive na sua debilidade, ou seja, quando os problemas se levantam contra ela. Creia, Deus é contigo, tá certo? Pai querido e amado, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Tenha certeza, meu Deus, que a tua palavra está dentro desta pessoa. Existe dentro dela uma certeza, uma convicção de que pode, como a tristeza durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. E tudo já se fez novo. Que a casa dessa pessoa, meu Deus, seja assim um lugar habitável, onde haja harmonia, entendimento, compreensão, diálogo, que esse relacionamento seja solidificado, seja fortalecido, seja estruturado sim na tua palavra, meu Deus. Que através deste homem, desta mulher, seus filhos, seus entes queridos, todos sejam uma bênção. E esta pessoa com certeza venha desfrutar de uma vida saudável, que ela seja fortalecida, que ela tenha disposição, meu Pai querido e amado, em tudo, na área profissional, econômica, financeira, já deu tudo certo, porque assim está determinado, meu Deus. Nós entregamos, meu Pai, tudo nas tuas santas mãos. Louvado seja teu santo e glorioso nome, adorado, exaltado, magnificado seja o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu tenho a certeza de que essa pessoa já está fortalecida, já está abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, como diz então a palavra de Deus, porque Deus, Ele ama você e por isso o Senhor Jesus veio. Muitos dizem assim, mas isso foi um acontecimento há praticamente 2000 anos atrás. Sim, até para aqueles que ainda virão, que não nasceram, não foram ainda revestidos de carne e sangue, para eles também tem essa validade. Como assim? Porque se não tivesse sido feito o sacrifício, todos aqueles que vieram para este mundo, que no momento que o coração parar, que a vida deixar de existir, ficariam presos no Hades, ficariam presos, né, aguardando a vinda do Salvador. Você vê, ele desceu, como diz, até tem religiões que falam, né, desceu à mansão dos mortos. Ele desceu às regiões inferiores da terra para pregar para os espíritos que estavam ali escravizados, estavam presos. Hoje, uma vez que a pessoa ela deixa de existir, lhe falta o ar, ou seja, lhe falta a vida, né, com respeito dela continuar existindo nesse mundo, ela torna para Deus imediato. Isso não tem uma questão de acontecer algo para intermediar, dela ficar num lugar, né, aguardando um julgamento. O julgamento já aconteceu. Ele não disse que viria para juízo para a igreja, ele viria para juízo para aquela nação. Ele veio para aquela nação, julgou, foi julgado. Ou seja, quem é de Deus, meu amigo, minha amiga, é de Deus. Quem não é, não tem chumela, não tem churumingo. Você vê comportamentos, atitudes, tudo mostra. Uma pessoa que ela é de Deus, ela não deseja o mal para outra, não. E ela não deseja o que a outra pessoa tem, ela não cobiça o que a outra pessoa tem. Por quê? Quando Jesus falou com respeito aos mandamentos, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo, ali estava já se resumindo tudo. Porque uma pessoa que ama verdadeiramente o seu próximo, ela não vai causar danos para ninguém, não. Ela não vai causar tristeza, aflição, pelo contrário. Mesmo que ela seja falha e seja cheia de erros, ela vai procurar olhar para as pessoas com bons olhos, tá certo? Então, com certeza, tenha isso dentro de você. Você é um eleito de Deus. Você não nasceu para sofrer, não. Os problemas vêm. Isso nós sabemos que o dia mau, ele existe, ele se aproxima, ele acontece. Mas se uma pessoa está firme na presença de Deus, ela vai vencer tudo e permanecer inabalável, tá certo? Vamos em frente, nós vamos ficando por aqui, estaremos juntos numa próxima oportunidade.
Um grande e forte abraço a todos.